Três loteamentos recentes surgidos depois de 2010. Uma parte da zona sul de Marau que volta a se expandir aqui ao oeste da IRS 324. Eu sou João Pedro Tartari e a nossa parada de hoje é nos loteamentos Vivere, Solutos, Volney, Colucci e Jardim Dourado. Passando aqui desses prédios na rua Laureano Tramontina, próximo ao entroncamento com a rua F, nós saímos do bairro Colina Verde em direção ao loteamento Solutos, Volney, Colucci. É interessante trazer esse nome, que ao longo do bairros de Marau, nós chegamos a sugerir como uma possibilidade de agrupar todos esses loteamentos, justamente porque ele revela uma parte da história da região. Estas terras pertenceram à família de Volney Colucci. Nós temos ali, um arroio que passa, que depois se unifica junto com o rio Marau. Existia dos dois lados esta parte de terra que caberia à família. E os Solutos em si foi feito uma parte, também por um dos filhos do Volney Colucci, acabou fazendo uma parte do loteamento chamado Solutos, daí do outro lado do arroio. Esta parte de baixo aí foi um outro momento, Auriberto participou do processo de criação do loteamento Vivere, a faixa central entre os núcleos habitacionais da região. Ele teve, desde os primórdios, há muito tempo atrás, uma parceria entre a família Colucci e a incorporadora DP. Isso foi em meados, em 2011, na verdade, E nisso foi começado o trajeto, do loteamento, da incorporação do loteamento naquele momento. E com o passar do tempo, foi encontrado algumas partes burocráticas que acabou atrasando, enfim, e ficou por um tempo parado. Nesse tempo que ficou parado, a família também nos foi procurado para ver se teria alguma forma de continuar com esse loteamento e em contato com então o proprietário da incorporadora nos contratou para seguir com o projeto do loteamento. O loteamento Vivere, contudo, não foi o primeiro a ser instalado na região. Antes dele veio justamente o loteamento Solutos, Volney Colucci. Essa área onde está localizado o loteamento Solutos, Volney Colucci, isso aí pertencia ao pai do Volney Colucci, o seu José Colucci. E ele recebeu a parte dele, o quinhão dele, o seu Volney, e aí eu procurei, em determinado período, para nós podermos fazer um empreendimento. E ele aceitou na época, isso nós estamos falando no ano de 2009, e nós iniciamos o processo em 2010. O processo de loteamento teve algumas peculiaridades. A instalação ela foi ao contrário, justamente em função da indústria, das indústrias que estavam instaladas ali na região. Então as pessoas, a parte residencial, a demanda residencial, ela veio antes do que a industrial. O espaço abordado neste episódio do bairro de Marau compreende a área de três diferentes loteamentos: o residencial Jardim Dourado, o residencial Vivere e o Solutos, Volney Colucci. A IRS 324 é o principal limite e a principal conexão entre eles. No presente momento, não há uma ligação interna entre Solutos e Vivere. Eles são espaços separados por esta área verde que parte aqui da IRS 324, cobrindo o arroio Vilela e chegando até o arroio Marau. Dessa área verde, em direção a Passo Fundo, fica o Solutos, Volney Colucci, tendo como limite sudeste a rua Ouvide Tramontina e o bairro Vila Verde. Para o lado oposto ficam outros dois loteamentos. O primeiro deles é o residencial Vivere, que parte da área verde até a metade do quarteirão entre a Rua C e a Rua A. Desse limite, em direção à Vila Maria, em um trecho totalmente asfaltado, está o loteamento Jardim Dourado.
Concentrado junto à Rua C, que fica ali para o fundo, está o loteamento Jardim Dourado. Ele é o mais recente dos 3 desta região e foi construído em um trecho da propriedade da família Confortim, com lotes comercializados a partir de 2020. O loteamento tem uma estrutura bastante interessante. As ruas paralelas terminam nestas rotatórias, espaço que inclusive foi apropriado pelos moradores. Todos os fins de ruas que chegam lá em cima do muro, eles tem uma rotatória bem grande. E ali é o espaço que o pessoal às vezes fica tomando cerveja ou tomando chimarrão. O terreno foi uma fuga do movimento do bairro Centro, um espaço de descanso para a família. Como a gente mora em apartamento, então a gente se sente às vezes muito preso, as crianças ficam presas. E a gente então resolveu vender onde nós tínhamos lá e comprarmos aqui. A gente tinha um terreno num outro bairro. E como lá a gente não gostou muito do lugar para construir, e o nosso sonho era um dia construir um espaço para a gente ficar, passar o fim de semana, vir durante a semana com os amigos e a família para curtir um pouco mais. A gente se mudou para cá, uma parte para cá, uma parte ficou onde nós moramos no apartamento. E assim começamos a frequentar aqui com as amizades, fazendo, se divertindo mais, vivendo um pouco mais. No momento de gravação do Bairros de Marau, são 6 famílias no loteamento e cerca de 20 habitantes. Nem todos vivendo a mesma dinâmica da família Zanella. Os que têm moradia aqui já, a maioria eles moram aqui já. Tem umas outras casas que estão em construção. Mas assim o pessoal vem, às vezes tem uns 2, 3 moradores que eles vêm praticamente fim de semana, ou meio da semana, alguma vez. E então esse é o estilo deles. A gente tem um grupo aqui, que a gente fez um grupo dos moradores aqui, e qualquer cara, qualquer coisa que a gente percebe que é estranho aqui, a gente se comunica um com o outro. A gente tem, a maioria é monitorado aqui por câmeras particulares nossas. Falo aqui da minha experiência, é bem comum, pelo menos dentro das redações jornalísticas, ao se mencionar o nome dos solutos, ser respondido com onde fica esse bairro. Ele está localizado aqui a oeste da IRS 324 e apesar dessa dificuldade em se precisar a sua localização, o núcleo habitacional já existe há pelo menos 12 anos na cidade de Marau. À época, nós estamos falando agora de aproximadamente de 12, 13 anos atrás, do início das vendas, então um pouquinho mais até. Então ali era um momento que havia uma demanda muito grande aí por pessoas trabalharem na então, ou ainda hoje, né, na BRF avícola. Então as pessoas elas procuravam muito essa região justamente pela facilidade, da facilidade do trabalho, que não haveria necessidade de transporte e tal, enfim, estavam ali próximo, podiam ir a pé. O loteamento foi pensado em 3 fases. A primeira delas contou com 86 lotes, 11 deles comerciais e 75 residenciais, instalados no trecho mais próximo da IRS 324. Esse primeiro momento é resultado de um processo ocorrido entre 2010 e 2012. Por meados de 2015, chegou a segunda fase do loteamento, com 42 lotes, todos residenciais. Ela partia da parte traseira da primeira seção do núcleo urbano em direção ao Arroio Marau. Em 2024, foi habilitada uma terceira fase do Solutos Volney Colucci. Nós iremos para uma terceira fase, que seria novamente aí uma ampliação ali do empreendimento, seguindo mais ali para o sul da zona que hoje ela já está habitada, na continuidade dele, então nós teremos mais uma fase. É uma fase assim que também o número de lotes assim não é muito grande, são aproximadamente 30 lotes, 32 lotes. Estamos agora ainda em fase de solicitação de diretrizes, de aprovações. Solutos, ele tem origem latina, que é uma palavra que mais ou menos que significa solar, aberto, assim, vamos dizer assim, celestial, alguma coisa nesse formato. Então, é uma palavra que eu gosto. Desde agosto de 2023, o Solutos Volney Colucci também é lar de Solange de Fátima Oliveira Coite e do marido Adir Moraes. O casal é natural de Erval do Sul, região sul do RS, e se mudou para Marau por um motivo que é frequente na fala de uma porcentagem significativa dos moradores da cidade. Nós atrás de serviço, lá era muito ruim. Aí viemos
para ficar 6 meses aqui, conseguir juntar um dinheirinho e voltar. Mas daí não foi isso que aconteceu, a gente veio e acabou ficando, né, gostemos, né, os dois começamos a trabalhar os dois, aí acabamos ficando aqui. O casal já transitou por vários bairros de Marau, mas o primeiro lar foi o Constante Fuga. Era um bairro bom pra gente morar, tipo, era tranquilo também, só que por causa do serviço do trabalho, né, aí a gente veio procurar uma casa que mais próxima do serviço, né, para conciliar os fios com o serviço, né. A mudança da família para a região ao oeste da IRS 324 se deu para o bairro Colina Verde. Aí acabei me acostumando aqui, né, portanto que nós saímos e fomos ali pro Portal do Sol, já não. Aqui para nós era melhor, né, que a gente acostumou aqui, né. Era mais longe, daí pro guri que precisava, né, no colégio, precisava de transporte e coisa, aí voltemos de novo. Aí fui morar de aluguel de novo. A casa no Colina Verde era alugada e por isso, quando surgiu a oportunidade de comprar um lote residencial no Solutos Volney Colucci, a família não perdeu tempo. Foi um sonho realizado, né, porque tu pagando aluguel a vida toda, né, é um dinheiro que vai e não volta mais, né. E eu sempre tive um sonho de ter uma casa, né, por mais que ela é meia pequena, mas, né, a gente não precisa mais estar se mudando, tá pagando aluguel e coisa. Eu, pra mim, todo dia eu abro a casa e olho e acho linda, né, porque é minha. Né, agora a gente pode dizer, tem, né, as crianças têm onde morar, né. Os filhos da Solange, de 11 e de 18 anos, também se encantaram com a casa. Foi um sonho de todo mundo. Aí, quando nós começamos a negociação da casa, eles ficaram muito felizes. Portanto, que quase todo dia nós descia aqui para dar uma olhada, para ver como é que estava andando os negócios, coisa, né? E hoje nós estamos muito felizes aqui, todos, né? Todo mundo. Passando aqui por esse acesso também fica visível um terceiro nome curioso aqui da região. O loteamento Viveri também foi construído sobre o terreno da família Colucci, mas acabou por acaso com esse nome diferente em italiano. Desde o começo ele tinha um nome, loteamento José Colucci, que era em homenagem, né, aos filhos, né, o seu Valdir, Valdecir, Valnei, a Lucena, já falecida, e a Nilza, né, queriam homenagear o pai delas. E acabamos, né, por algum motivo ali de descuido, acabou se colocando o nome Viveri. O nome italiano, né, de viver, enfim, foi colocado esse nome. A proposta é que o nome das duas novas fases seja o da ideia original. O loteamento hoje vai ser dividido em 3 partes, né, devido à incorporação. Antigamente não poder juntar e fazer todos em uma vez só. Então, nessa primeira parte ficou Viveri o nome, né? Agora nós temos a segunda etapa e a terceira etapa que nós vamos voltar lá no começo e vamos botar o nome do seu José Colucci. Atualmente, o loteamento Viveri é quase todo composto por empresas. Há um único lote residencial ocupado e outro em construção. Processo que, segundo os idealizadores, está muito relacionado à localização do núcleo. Apesar do título de loteamento residencial nos mapas urbanísticos de Marau, Auriberto reforça. Devido à RS 324 também agora ter crescido muito a questão de empresas e ali fica um acesso muito fácil, acabou que alguns investidores compraram esses terrenos e nessa parte mais baixa, nessa parte mais próxima da RS, acabaram por construir salas comerciais, pavilhões. E sim, num primeiro momento, se tu pegar toda a margem da RS, né, aqui de Marau, a nossa perimetral, ela tem esse contexto mais de comercial, né, industrial. E posteriormente começa a parte mais residencial. Mas não tem nenhuma especificação que deveria ser residencial ou comercial, né? Mais um núcleo habitacional a oeste da IRS 324. 3 loteamentos diferentes, mas com uma história repleta de conexões. Mais um ponto de expansão a sudoeste da cidade de Marau. Por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será o próximo bairro e até mais!